Neymar entrou no estúdio acreditando que teria uma conversa leve e descontraída com Xuxa. Com seu carisma característico, ele cumprimentou a plateia, trocou algumas palavras amigáveis com a apresentadora e se acomodou no sofá do programa. O clima parecia tranquilo, quase íntimo, como se ambos estivessem apenas relembrando momentos marcantes da carreira do jogador. Entre risadas e elogios, tudo indicava que aquela seria apenas mais uma entrevista agradável. No roteiro, estavam previstas perguntas sobre sua infância, os desafios no futebol e até alguns episódios pessoais que marcaram sua trajetória. Mas, como quem conhece televisão sabe bem, o inesperado sempre pode surgir, e foi exatamente isso que aconteceu. O clima leve começou a mudar sutilmente. Xuxa, com um sorriso quase enigmático, lançou um olhar diferente, daqueles que entregam que algo fora do comum está por vir. A plateia percebeu a mudança no ar, uma tensão silenciosa tomou conta do estúdio. Neymar, atento, notou o movimento, mas manteve a expressão tranquila. Ele sabia que entrevistas ao vivo podem ser imprevisíveis, mas não imaginava que aquela conversa estava prestes a tomar um rumo tão delicado. Então, com uma postura firme e a voz doce, Xuxa soltou uma pergunta afiada, daquelas que vêm disfarçadas de curiosidade inocente. O público reagiu imediatamente, algumas pessoas trocaram olhares, outras prenderam a respiração. Neymar percebeu a intenção por trás das palavras e, ainda assim, não perdeu o controle. Com um sorriso discreto no canto da boca, quase um reflexo automático de quem já enfrentou situações difíceis, ele se preparou para responder. Naquele instante, todos no estúdio sabiam que estavam prestes a presenciar um daqueles momentos que ficariam marcados para sempre na televisão. Quem sairia por cima? A icônica Rainha dos Baixinhos ou o astro do futebol mundial? Do lado de fora, a repercussão já começava a explodir nas redes sociais, mesmo sem ninguém saber exatamente o que havia acontecido. Era claro que algo grande estava prestes a estourar, e quando Neymar finalmente abriu a boca, o rumo daquela conversa mudou completamente. A pergunta veio certeira, como um chute no ângulo. Neymar, você tem tudo na vida, dinheiro, fama. Mas você acha que realmente é um exemplo para os jovens? O estúdio mergulhou em um silêncio absoluto. Aquilo não foi uma pergunta comum, tampouco uma curiosidade inocente, era uma provocação calculada, carregada de um julgamento implícito. O sorriso que Neymar mantinha até então vacilou por um breve instante. Ele piscou lentamente, processando as palavras. Seu corpo, antes relaxado no sofá, enrijeceu sutilmente. Neymar conhecia bem o jogo da mídia e sabia que perguntas assim nunca vinham sozinhas, sempre havia uma segunda intenção escondida. Na plateia, a reação foi dividida. Alguns riram nervosamente, outros trocaram olhares inquietos, como quem pressentia que algo grande estava prestes a acontecer. Havia quem torcesse para que Neymar reagisse com uma resposta afiada, outros esperavam que ele simplesmente ignorasse a provocação. Mas Neymar sabia que o pior movimento seria se calar. Xuxa percebeu que havia atingido um ponto frágil, e não perdeu tempo. Antes que Neymar pudesse sequer respirar fundo para responder, ela decidiu pressionar ainda mais. Com um leve movimento, ajeitou os cabelos loiros, respirou fundo e, agora sem qualquer disfarce, lançou outra provocação. Porque, sinceramente, muitos dizem que você se preocupa mais com festas do que com futebol. Foi como um golpe duplo. Se a primeira pergunta havia colocado Neymar em xeque, essa última deixou claro que não se tratava apenas de uma curiosidade, era um ataque direto à sua imagem. Um desafio lançado ali, ao vivo, para que ele se defendesse diante de milhões de telespectadores. Desta vez, Neymar não sorriu. Seus olhos brilharam de um jeito diferente, não de nervosismo, mas de alguém que já havia decidido qual seria seu próximo movimento. Ele sabia que tinha apenas uma chance para virar o jogo, e quando abriu a boca, tudo mudou. O estúdio parecia suspenso no tempo. Xuxa, ainda com um leve sorriso no rosto, esperava que Neymar apenas confirmasse sua provocação. Mas ele deixou o silêncio se estender por um segundo a mais do que o esperado,
e esse segundo foi o suficiente para a plateia prender a respiração. Então, sem alterar o tom de voz, mas com um olhar firme e afiado, ele respondeu: "Engraçado você perguntar isso. Você passou a carreira inteira sendo referência para crianças. Mas quem disse que eu não sou?" O impacto foi imediato. Murmúrios tomaram conta do estúdio, seguidos por aplausos dispersos. Xuxa, que até então controlava a entrevista, sentiu o terreno escorregar sob seus pés. Seu rosto permaneceu composto, mas a tensão nos lábios denunciava que aquela resposta havia saído muito além do que ela esperava. Neymar, sem pressa, continuou: "O que eu faço fora de campo não apaga o que conquistei dentro dele. Assim como você foi uma rainha para muitas gerações, eu sou um ídolo para muitos garotos que sonham em jogar futebol. Eu não sou perfeito, ninguém é. Mas eu sei que inspiro muita gente." O estúdio, antes dominado pela energia e controle de Xuxa, agora estava sob comando de Neymar. A apresentadora tentou esboçar uma resposta, talvez para amenizar o clima. Mas Neymar não havia terminado. "Sabe o que é engraçado? As pessoas adoram falar das minhas festas, mas esquecem dos meus gols, dos títulos, do que eu já fiz pela seleção e pelo futebol brasileiro. Parece que, quando eu erro, sou um vilão. Mas quando eu acerto, ninguém lembra." Desta vez, a plateia reagiu com aplausos mais firmes, mais intensos. Neymar não estava apenas respondendo à provocação, ele estava desafiando uma narrativa que, há anos, tentava reduzi-lo a uma única imagem. Xuxa, percebendo a virada que havia tomado conta do ambiente, tentou sorrir, mantendo o profissionalismo. Mas era evidente, a entrevista não estava mais em suas mãos. Neymar havia virado o jogo, e o público estava adorando cada segundo. Xuxa, conhecida por conduzir entrevistas com maestria, percebeu que havia perdido o controle da situação. A apresentadora, antes segura e confiante, agora buscava um ponto de equilíbrio. Tentou se recompor, mas Neymar não era qualquer entrevistado. Ele sabia que, naquele momento, tinha tanto a plateia quanto as câmeras ao seu favor. Com um sorriso que misturava nervosismo e tentativa de suavizar o clima, Xuxa tentou retomar a conversa. "Claro, Neymar. Ninguém está dizendo que você não é um grande jogador." Seu tom era visivelmente mais suave, quase como se estivesse tentando apagar o incêndio que acabará de começar. Mas o público já havia percebido, o estrago estava feito. As expressões na plateia diziam tudo, um misto de admiração pela postura firme de Neymar e surpresa pela tentativa frustrada de Xuxa em retomar o controle. O embate, mesmo que sutil, já estava decidido. Nas redes sociais, a repercussão explodia em tempo real. Clipes curtos do momento exato em que Neymar respondeu à altura começaram a viralizar. Frases como "Neymar responde Xuxa à altura" e "Rainha dos baixinhos tenta desmoralizar Neymar, mas acaba ficando sem palavras" dominaram os primeiros tweets. Em minutos, a hashtag Neymar responde Xuxa disparou para os trending topics. Dentro do estúdio, o desconforto de Xuxa ficou evidente. Ela tentou seguir com outra pergunta, desviando do embate anterior, mas era tarde demais. Neymar já havia conquistado o público. Cada palavra sua agora era recebida com mais atenção. Cada resposta parecia carregada de mais significado. A plateia estava do lado dele, e aquela entrevista, que deveria ser uma celebração leve e nostálgica, havia se transformado em um duelo inesperado. O que era para ser apenas mais um programa de auditório virou um verdadeiro evento histórico. E, a essa altura, todos sabiam que a repercussão daquela noite não terminaria ali. Xuxa ainda tentou retomar o controle com perguntas mais neutras, buscando levar Neymar de volta a um tom mais tranquilo. Mas já não havia como mudar o rumo daquela conversa. O momento-chave havia acontecido, e o público sabia disso. O semblante de Xuxa denunciava seu desconforto. Neymar, por outro lado, parecia cada vez mais confiante. Sua postura agora era de alguém que não tinha mais medo de julgamentos. Ele falava com liberdade, com segurança, e isso conquistava ainda mais o público.
Enquanto isso, nas redes sociais, o vídeo explodia. O trecho em que Neymar devolvia a provocação estava sendo replicado por perfis de notícias, páginas de futebol e até em discussões sobre entretenimento. Em questão de horas, o assunto virou uma verdadeira guerra virtual. De um lado, os fãs da apresentadora alegavam que Neymar havia sido rude. Do outro, admiradores do jogador exaltavam sua postura firme diante da provocação ao vivo. Mas, diferente de outras polêmicas que costumavam cercar seu nome, dessa vez Neymar parecia tranquilo. E com razão, porque, desta vez, ele não era o alvo. Pelo contrário, sua resposta havia sido vista como uma prova de maturidade. Para muitos, foi a primeira vez que ele se impôs dessa forma diante das câmeras. E sua postura não foi encarada como um simples desabafo, foi um basta. Um recado claro a todos que tentavam rotulá-lo apenas como um astro irresponsável. E Xuxa? Ela manteve o profissionalismo até o final, mas sabia que aquele embate inesperado entraria para a história. Não apenas como uma entrevista polêmica, mas como o dia em que Neymar virou o jogo, ao vivo, diante de milhões. Com sua vasta experiência na televisão, Xuxa não deixou transparecer o desconforto. Ela seguiu em frente, mantendo a postura profissional que sempre a consagrou. Mas, nos bastidores, o impacto daquela entrevista já começava a ecoar. Especialistas em mídia entraram em cena, analisando cada detalhe de sua postura. Muitos questionaram se aquela abordagem havia sido ética ou se, de fato, Xuxa havia tentado expor Neymar de propósito. Durante anos, a apresentadora sempre foi admirada por seu carisma e empatia, mas, naquela noite, ela acabou sendo vista como alguém que tentou desmoralizar um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, e falhou. O episódio se tornou um dos momentos mais comentados do ano. Sempre que o nome de Neymar surgia em debates sobre sua imagem pública, aquela entrevista voltava à tona. O que deveria ter sido uma homenagem à sua trajetória se transformou em um símbolo de sua resiliência diante das críticas. Mas o que realmente deixou todos intrigados foi o que veio depois. Nos dias seguintes, rumores começaram a circular nos bastidores da TV. Algumas fontes afirmavam que Xuxa havia sido pressionada por produtores do programa para fazer aquelas perguntas provocativas. Outras versões sugeriam que tudo fazia parte de uma estratégia planejada para testar Neymar ao vivo, uma tentativa de expô-lo que acabou saindo pela culatra. Então, uma revelação bombástica veio à tona. Uma suposta mensagem vazada de um integrante da produção indicava que o momento havia sido premeditado. O plano seria confrontar Neymar de forma sutil, esperando que ele perdesse o controle e gerasse uma grande repercussão negativa. Mas, para a surpresa de todos, Neymar não apenas manteve a calma, ele virou o jogo. E foi assim que, diante de milhões de telespectadores, Neymar deu uma resposta que não só silenciou as provocações, mas também o transformou em um símbolo de maturidade e autocontrole. A imagem do craque, que tantas vezes fora questionada, agora brilhava como a de alguém que soube enfrentar a pressão com inteligência e firmeza. No fim das contas, quem realmente foi exposto naquela noite não foi Neymar, mas sim a tentativa frustrada de colocá-lo contra a parede. E aí, fica a pergunta: até que ponto a mídia pode manipular uma narrativa sem esperar uma resposta à altura? O que você acha? Neymar fez bem em se defender ou deveria ter sido mais diplomático? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou dessa história, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma outra reviravolta como essa. Porque, no mundo das celebridades, a verdade nem sempre é o que parece, e você ainda vai se surpreender com o que vem por aí. Nos vemos no próximo vídeo.